noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar para que a gente possa começar então a nossa live. Hoje nós vamos conversar com uma coach de emagrecimento. Quer dizer, ela é coach de saúde, mas ela trabalha com emagrecimento também. Então, a gente vai conversar com ela. Ela é uma moça muito inteligente, muito competente. Eu já tive a oportunidade de estar com ela numa mentoria lá no Transforma, onde ela trabalha com a doutora Janaína e com a nutricionista Daniela Godoy. E foi assim, perfeito. Inclusive, ela já chegou porque ela é bem pontual. Então, eu vou chamar aqui a minha convidada, Mônica Souza. Vamos lá, Moniquinha. Oi, Rosinete. Oi, Mônica. Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é boa que você noite, tá, né, Cássia, para você. Para mim, boa noite aqui. Eu tava hoje lá na cozinha fazendo um pão. E aí, como aqui tá anoitecendo tarde, né? Eu fiquei esperando ficar mais tarde. E quando eu vi, já eram 15 para as 9 aqui. Eu disse, meu Deus, 15 para as 5 no Brasil. Deixa eu correr. Você fica aí nessa loucura, querendo falar com o povo aqui no Brasil, mas Pois é. o horário aí completamente diferente, né? 4 horas na frente, né, 4 Cássia? horas na frente agora, né? Tem épocas que a gente fica 3 horas, mas nessa época, por causa do horário de verão aqui, fica mais 1 hora. Então, fica um espaço muito grande, né? De horário Uhum. entre vocês e a gente. Uhum. Mas, Mônica, eu estou muito feliz de você estar aqui. Como eu estava dizendo antes, você é uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu já fiz mentoria no Transforma, né? E Uhum. já pude acompanhar seu trabalho de perto. Você é muito competente, você faz tudo com muito amor e carinho. E isso é muito importante no trabalho, né? A gente fazer as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente ama, fica mais fácil, né? Com certeza. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com a sua audiência. E você tem toda a razão, né? Quando a gente gosta muito do que a gente faz, quando a gente vê um propósito muito grande naquilo que a gente está se propondo a fazer, Uhum. a gente, né, tem um amor muito grande por isso e a gente coloca a nossa Exato. energia. Assim, eu agradeço seu carinho. Assim, a gente tem uma certa dificuldade para aceitar, né, os elogios, mas É. eu tento, o que eu sei é o que eu faço. Assim, eu tento fazer mesmo o meu melhor, tento me dedicar ao máximo. Uhum. Porque, na verdade, eu tenho uma história que é parecida com a maioria da história, né, das pessoas que a gente Exatamente. fala. Então, a conexão é muito grande e você já passou por aquele caminho, você entende aquele caminho. E aí É verdade. a conversa se torna mais fácil, né? Exatamente. Inclusive, como você disse, eu sei que você já passou pela obesidade, né? Então fica é muito mais fácil de você ter empatia pelas pessoas com que você trabalha, com as pessoas que você cuida, porque você já Uhum. passou por esse caminho, você sabe como ele machuca, né, Mônica? Exato, Então, exatamente. eu queria que você, por favor, se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem ainda, que eu duvido muito que existam, mas Ah, se claro. apresente e depois a gente começa a conversar. Eu estou com umas perguntas aqui para você, somente para a gente ter Ótimo. uma linha de raciocínios e não se, né, não ficar nos devaneios, que eu sou dessas, viu? Eu começo a E falar de eu uma coisa e entro em também. outra. Toda vez que eu começo uma live, eu já aviso, gente, vocês sabem que eu tenho cola, eu tenho que ter cola, porque senão, ó, eu vou lá na lua e volto e não falei o que eu queria falar. Exatamente. E mesma coisa comigo. Então, meu amor, se apresenta para a gente então começar a entrar no assunto da live. Bom, então, Cássia, como eu te falei, né, eu tenho uma história com obesidade, foi a obesidade que me trouxe para esse lugar que eu tô hoje, né? Uhum. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, Olha. moro aqui a vida inteira, passei um tempo em Brasília e depois voltei para cá e comecei, né, a minha vida profissional na fonoaudiologia, fui fonoaudióloga por Ah, 17 é? anos, então assim, sempre Olha. fui uma profissional da área da saúde, né? Uhum. E a fonoaudiologia, ela é muito pautada no desenvolvimento humano, a gente tem que estudar muito sobre Sim. desenvolvimento humano. E então sempre foi um tema que me encantou.
sabe? Entender Uhum. como é que o cérebro funciona, porque, né, a fala, a linguagem, tudo isso são funções cerebrais. Então, tudo isso Sim. sempre me interessou muito. E como que eu cheguei, né, no lugar que eu tô hoje? Eu Uhum. fui obesa a metade da minha vida, né? Eu sempre sofri muito com obesidade. Tinha resistência insulínica, esteatose hepática, Uhum. hipertensão, dislipidemia, todas as afecções aí relacionadas à obesidade eu tinha naquele momento ali. E sempre, como é a história muito comum de todo mundo, tentei mil coisas. Começava e Uhum. parava dietas, começava e parava, começava e parava. Aquele ciclo que a gente conhece. Efeito Sim. sanfona, emagrecia 10, depois engordava 15. E aquilo tudo Isso. que é muito comum para todo mundo, a história da vida de muita gente. E aí, isso foi, né, há 11 anos. Então, a gente não Uhum. tinha nem a internet como a gente tem hoje, redes sociais como Sim. a gente tem hoje. Claro que a gente já tinha internet, mas não com essa realidade de hoje, né, com Sim. essa informação que a gente tem hoje. E com essas conexões, essas redes que possibilitam Claro. essas conexões, né? Então, o que que acontece? Eu sempre tentei muitas coisas e nada dava certo. Eu achava que realmente eu já tinha tentado de tudo, mas na verdade, hoje eu sei que eu não tinha tentado tudo, né? E eu Uhum. fui e fiz cirurgia bariátrica. Então, Você fez cirurgia eu bariátrica? Eu não lembrava fiz, desse detalhe. eu fiz a cirurgia bariátrica em 2010, janeiro de Uhum. 2010. Eu pesava 106 quilos em 1,60 m, né? Então, eu estava já na obesidade grau 3, que é a mais, não, Uhum. IMC de 41. Então, assim, eu já estava Sério? bem complicado. Então, eu não fiz, eu não, é como eu disse, Cássia, eu não tinha nem noção de nada do que eu sei hoje. E Uhum. talvez o único tipo de dieta que eu não tenha tentado fazer, que existia na época, era Uhum. a Atkins, né? Que naquela época a gente Sim. conhecia essas dietas de baixo carboidrato, mais como essa vertente cetogênica e tudo mais, era a Sim. Atkins. Mas É. na época, Atkins, né? Era a dieta que vai matar você do coração, que Exatamente. você vai ter problema cardíaco, dieta da proteína, não pode. É. E venho de uma família com vários problemas cardíacos, então isso para mim nem Uhum. cogitava, né? Sei. E talvez tenha sido uma das poucas coisas que eu não fiz. E talvez poderia ser aquilo que me tiraria da bariátrica, né? Mas Uhum. enfim, eu fiz a cirurgia bariátrica, emagreci 43 quilos e depois Uhum. fui entrando para aquilo que é a estatística, que é o curso quase que natural de mais de 50% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Eu comecei a engordar de novo, Uhum. mesmo já envolvida com o conceito de comida de verdade. Eu já Aham. trabalhava com isso. Eu saí da fono. Eu fiquei muito desencantada com a fono. Eu mudei de cidade. Essa mudança de cidade foi um gatilho para mudar o rumo da minha profissão também. E eu fui Uhum. estudar gastronomia, que era uma coisa que eu sempre gostei muito de Olha. cozinhar. E aí eu sempre, né, cozinhar era um grande prazer. E eu queria, como eu queria sair da fono, eu falei, deixa eu ver o que que eu posso fazer para mudar o rumo aí profissional. Uhum. E nesse meio tempo eu já estava na faculdade de gastronomia quando eu fiz a cirurgia. Foi no meio da faculdade. Então, ali na faculdade, eu fui tentando compreender o que que era essa alimentação saudável, o que que era de fato algo que eu queria incorporar na minha vida, né? Sem Aham. neuros de dieta. Então eu fui entrando. E na faculdade de gastronomia, a gente tem uma vertente muito forte, pelo menos a faculdade que eu fiz, Uhum. que é a gente estuda as grandes culturas gastronômicas do mundo, né? E quando você Sim. estuda alta gastronomia e tudo mais, você vê que é bem pautado no conceito de comida de verdade, Uhum. livre de industrializados, todas essas Sim. coisas. Então, eu fui me apaixonando por esse conceito, né? Queria muita qualidade na minha alimentação e achava que isso era comer de forma saudável. Então, eu Uhum. sempre gosto de dar esse exemplo, né? Eu entendi assim, se eu fizesse um bolo, se eu fizesse com farinha integral, É. usasse ovos caipira, Sim. açúcar mascavo, nossa, eu tô fazendo um bolo super saudável, né? E na Exatamente. verdade não era aquilo que o meu corpo precisava, sendo uma Uhum. ex-obesa, que tinha resistência insulínica e estava engordando de novo. Então não era isso que o meu corpo precisava. Mesmo que fosse com mais qualidade,
não era aquilo que meu corpo precisava. E aí Sim. eu fui reganhando peso. E cada vez mais eu falei, gente, eu não posso perder os resultados. Então eu tinha uma decisão muito forte, sabe, Cássia, de não perder os resultados da Aham, cirurgia. claro. E eu fui enveredando por esses assuntos e comecei a, como eu gostava muito de cozinhar, e as pessoas me pediam muitas dicas, né? Meus amigos, Aham. me ensina a cozinhar, me ensina a fazer isso. E eu fui, então, eu criei uma consultoria para ajudar, chamava Cozinha Consciente, foi aí que comecei meu Você tinha trabalho. um Instagram com esse nome, não tinha? Sim, até ano passado ele É, eu chamava lembro Cozinha desse. Consciente. É. Aí eu mudei ano passado para o meu nome, né? Mas Uhum, ele existe ainda, eu ainda vou reavivar o Cozinha Consciente, o nome é meu, tem registro no exato. INPI, tem tudo. Aham, Então eu vou reavivar ele porque eu gosto muito desse conceito. Mas aí o que que acontece? Eu fui ajudando pessoas a mudarem essa questão, a cozinharem mais em casa, era esse o meu uhum, propósito, se livrarem de comida industrializada. E eu via, Cássia, que algumas pessoas iam, outras pessoas não iam. uhum, Algumas pessoas conseguiam incorporar os conceitos, conseguiam se envolver mais com a comida, outras não. E aí eu aham, fui entrando por esse caminho aí do coaching. Foram chegando pessoas interessadas na minha transformação. Eu aham, quero. Você emagreceu tanto, como é que faz? Como é que não faz? E aí eu fui estudar a metodologia do coaching, né? E uhum. comecei a trabalhar efetivamente com coaching. E o Cozinha Consciente, que era muito pautado em receitas e Sim. tudo mais, ele foi ganhando um outro contorno, que é o Uhum, comportamento alimentar, né? E eu fui estudar exatamente. nutrição, eu estou no 4º ano de nutrição, Olha que e legal. o meu enfoque sempre foi mais esse, na parte comportamental da alimentação. E voltando aqui, né? Eu sempre gosto de falar que eu fui emagrecida pela cirurgia bariátrica, Aham, aham. mas eu só aprendi a comer e a manter os meus resultados com a low carb, com comida de verdade. Então, assim, me incomoda muito, Cássia, às vezes, quando as pessoas falam, a gente vê muitos perfis na internet, vários, já vi 500 vezes isso Uhum, acontecer. Pessoas falando assim, emagreci sem cirurgia, esse uhum. resultado é sem cirurgia. Tudo bem, é louvável que seja sem cirurgia, mas o fato de você ter passado por uma cirurgia não é demérito nenhum. De jeito Né? Eu nenhum. poderia ter voltado para a obesidade se eu não Claro. tivesse mudado o meu comportamento, se eu não tivesse melhorado a qualidade da minha alimentação. Então, assim, eu tô aqui em defesa das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica Claro. e eu não sei se você já viu, talvez você não tenha percebido, Cássia, as Hum, outras pessoas não, mas como a gente tá na pele, né? A exato. gente É. vê essas ferroadas sutis. Eu ouvia isso Eu até da minha percebo essas. família mesmo, Eu sabe? Assim, percebo essas mas você ferroadas. emagreceu com a bariátrica, como se fosse muito fácil emagrecer com a Aham. cirurgia Não, e bariátrica, como né? se a bariátrica não lhe fizesse engordar de novo, porque faz, né? Uhum. Muita gente tem reganho de peso depois da bariátrica, então isso daí não A é um. maioria, mais de 50% das pessoas reganham peso. Então, assim, a Aham. bariátrica foi uma ferramenta que foi a ferramenta possível para mim naquele momento, que era Exato. o meu conhecimento, o conhecimento que eu tinha naquele momento, o meu momento emocional era aquele, foi o que eu Aham. fiz, né? Mas o que me devolveu saúde, de fato, que me trouxe saúde, foi a low carb, foi comida de verdade, e que eu mantenho esse peso aí, né? Aham. Desde que eu comecei efetivamente nesse caminho, já são 5 anos. Então, tô aqui. E aí, Quantos quilos você Cássia, perdeu desde que você começou a low carb, Mônica? foram ao todo 46 quilos, né? Olha, é Porque muita eu coisa. fui ao máximo ali, né? O Uhum. máximo que eu pesei foram 106 quilos. Aí, com a bariátrica, eu perdi 43. Olha que interessante. Eu perdi 43. Aí, eu engordei 12 quilos. Uhum. Mas quando eu me engajei na low carb, fiz corretamente e tudo mais, eu emagreci mais do que os 12 que eu tinha reganhado. Eu cheguei ali perto de 14, Exato. 15 quilos. Então eu fico Uhum. oscilando ali entre 59 e 60 quilos, vou e volto, vou e volto. Nesses 60, 61, vou e Uhum. volto. Mas Mas a super verdade, bem, Cássia, então, é né? que essa mudança de comportamento é o mais importante, né? A mudança de Claro. mentalidade, a mudança da forma com que você encara. Então, ao invés de você encarar como um sofrimento, ai, que difícil, eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto. Tem que virar uma chave dentro da sua cabeça Tem, para o autocuidado, né? tem, é verdade. Inclusive, essa live da gente hoje
é exatamente para falar sobre isso, né? Sobre comportamento. Porque existem gatilhos mentais, gatilhos emocionais que fazem a gente se voltar mais ainda para a comida, né? E muita gente não consegue se desvencilhar desse ciclo vicioso que é, né, um sentimento, uma perda ou uma emoção boa, uma alegria, e a pessoa vai e desconta na comida, né? E Uhum, celebra com a comida, uhum. enfim. Então, eu tenho umas perguntas aqui para você que eu vou fazendo ao longo da nossa live para a gente ter uma ordem nisso, né? Senão a gente vai falar de tudo, Ótimo. menos do assunto que a gente veio falar. Isso. Então, primeiro, Mônica, explica para as pessoas que estão aqui o que é um gatilho emocional. Uhum. Ó, gatilho é qualquer situação ou Uhum, ambiente ou até uma própria pessoa pode ser um gatilho para desencadear um comportamento, né? Então, uhum, gatilho é uma coisa que faz você modificar o que você está fazendo ali, modificar um comportamento, né? E uhum. os gatilhos, eles podem ser, eles não são todas as vezes negativos. A gente Negativos, pode claro que ter não. gatilhos Uhum, positivos também, né? E o mais interessante sobre gatilho, Cássia, é que na maioria das vezes a gente não está muito consciente sobre exato. eles, né? Uhum, Então você já parou para pensar? Não sei se né, eu sei que você também tem uma história com obesidade e tudo uhum, mais, uhum, né? Então, assim, eu não sei se na sua trajetória você já se falou isso e quero convidar as pessoas aham, a pensarem se elas já falaram alguma vez isso, né? Porque é muito comum. aham. Elas Sim, falam assim, eu ouço muito das minhas clientes, Mônica, quando eu vi, eu já estava comendo, né? exato. Então, aí eu sempre falo assim para elas: olha, presta atenção. O ato de comer, quando você foi lá, pegou a comida, botou no seu prato, ou partiu um pedaço da determinada comida, você Aham. estava totalmente consciente. Você não era uma sonâmbula que foi lá, comeu, ou estava dopada, Hipnotizada, dormindo. é. Aham. O que você não tem consciência é do que desencadeou aquele comportamento que você não queria. Você não queria comer naquele Uhum. momento, ou você não queria comer aquilo. Ou Mas daquela forma, né? exatamente. Então o que você não percebeu, e é o que realmente acontece na maioria das vezes, porque são coisas que estão muitas vezes no nível do inconsciente ou do Sim. pré-consciente, é você não perceber o gatilho e os pensamentos que vêm em seguida. Então, a gente tem uma trajetóriazinha do comportamento, que é o Uhum. modelo cognitivo, né, cognitivo comportamental do comportamento. Então, o que acontece? Você tem um gatilho, que é algo Uhum. que vai desencadear o comportamento ali na frente, né? Esse gatilho vai provocar um pensamento, você vai ter um pensamento. E Sim. esses pensamentos vão gerar emoções. Então, você vai sentir alguma coisa. E é a Uhum. forma como você se sente é que vai determinar como você vai agir. Então são Então, na verdade, sentimentos que exatamente. geram comportamentos, né? Exatamente. Só que antes do Sim. sentimento tem o pensamento. Então, tudo Uhum. passa por você tentar identificar esse ciclozinho. Ele é muito Sim. rápido, muito rápido. É por isso que a gente tem essa sensação, nossa, quando eu vi, eu já estava comendo. E É. a maneira mais eficaz de você ir modificando esses comportamentos é se tornando cada vez mais consciente. Porque o que Uhum. acontece, Cássia? A gente está muito desconectado mesmo. A gente não presta atenção no que a gente está pensando, não presta atenção nos sinais Ah, do nosso sim. corpo, a nossa vida. É excesso de estímulos, é muita coisa para fazer. Sim. E a gente foi ensinado muitas vezes também a não valorizar as nossas emoções ou temer as nossas emoções. Eu não quero sentir, né? Sentir é ruim, eu não Uhum. quero sentir isso que eu estou sentindo. E a gente vai abafando essas coisas. E a comida, ela se torna um comportamento, né? Um alívio. Então, eu tô triste, eu tô chateada, eu vou comer, eu vou procurar alguma coisa gostosa para eu comer, porque Uhum. isso me traz um prazer, um alívio momentâneo desse Sim. desconforto que eu tô sentindo, né? E Exato. o que a gente precisa fazer? Ao invés de tapar esse buraquinho que tá ali doendo com a comida, eu preciso olhar, ir lá e curar esse buraquinho, Exato. Você tem que né? curar a causa, né, do que está fazendo você Exatamente. descontar na comida. E muitas Uhum. vezes, Cássia, a gente não precisa ficar achando que a gente tem que ir lá
e fazer, nossa, então eu tenho que fazer terapia para curar todas as minhas dores emocionais. Não é bem assim. Na Aham. verdade, a maioria de nós não tem grandes problemas emocionais que nos levam a comer demais, né? Verdade. Ou transtornos alimentares, né? A maioria de nós está Uhum. vivendo num mundo com excesso de estímulo de comida, tem muita comida, Exatamente. muito alimento, está muito focado no prazer. Eu só quero ter É, prazer na vida, é. eu só O que quero eu o que me faz mereço, bem, é o que eu exatamente. mereço. Mas, na verdade, transtorno alimentar mesmo é para uma pequena parcela da população. Uhum. Então, o que está faltando para a maioria de nós é olhar para as nossas emoções, né? Mas de uma forma Uhum. assim, a não tapar o sol com a peneira. Então, você tá, Aham. vamos supor que você tá, eu sempre gosto de falar isso assim, dá nome, endereço, né? Nome, Verdade. sobrenome e endereço para o que está acontecendo com você. Ah, eu tô Uhum. cansada. Eu tô cansada porque hoje eu trabalhei demais. Aham. Eu tô com raiva. Tô com raiva porque eu discuti com meu marido. Então, toda vez que a gente tem esse impulso de comer, ah, eu vou comer. Que você precisa parar. Né, uma tarefa importante para a gente é começar a frear esse impulso. E a gente só Aham. consegue frear esse impulso quando a gente tem um desejo, uma vontade muito grande de resolver essas questões, né, Cássia? Então eu falo, É. tudo O desejo começa tem lá. que ser maior, né, Mônica? O seu desejo tem que ser O maior. seu desejo, o seu propósito, a sua vontade de resolver aquilo ali tem que ser muito grande. Talvez, É. Cássia, a gente não sabe o caminho, a gente não sabe como que eu vou fazer. Eu não tenho a menor noção do que eu vou Sim, fazer. Mas eu sim. não quero mais isso na minha vida. Uhum. Acabou. Eu vou fazer de tudo, eu vou atrás para resolver isso. Essa é uma decisão acertada. É quando tá tão desconfortável que você não consegue, não quer mais ficar ali de jeito nenhum, né? Aham. Então, esse para que você quer é muito importante. Essa clareza do que você quer Sim. e para que você quer. Então, se você tem tudo isso, você começa a prestar atenção mais em você e você vai procurar brecar esses impulsos. Então, quando a gente está falando de gatilhos, né? A nossa grande Uhum. função é tentar começar a identificar esses gatilhos. O que é que está desencadeando os meus momentos de descontrole? Porque a maioria de Aham. nós sabe o que quer, né? Assim, eu falo isso sempre, assim, eu tenho certeza que todo mundo acorda com a super boa intenção de fazer o melhor Sim, dia que puder. Hoje eu vou fazer tudo claro. que eu me comprometi. Mas aí tem uma coisa que é a fonte dos gatilhos. A gente precisa olhar Aham. para a fonte dos gatilhos. Sabe qual que Exato. é a fonte dos gatilhos? O Hum. ambiente onde a gente vive. Isso. E quando a gente fala de ambiente, eu não estou falando ambiente assim, quatro paredes, a nossa casa. É o Uhum. ambiente de forma geral. É É. a nossa Uhum. casa, é o nosso círculo de relacionamentos, é a nosso trabalho, são todas as situações que a gente Tudo que vive. está à Isso é o nossa volta é o nosso ambiente, ambiente, né? exatamente. Uhum. E os gatilhos, eles nascem no Nos ambiente que você ambientes, né? vive, né? Então, a gente Exato. pode dar um exemplo, assim, sei lá, você está super determinada a fazer o seu planejamento, a seguir seu planejamento, mas na sua casa ninguém está interessado. E agora na Aham. pandemia, então, que está todo mundo muito dentro de Nossa, casa, né? é. Então, às vezes, antes você convivia com seu marido só quando ele chegava em casa à noite do trabalho. Agora, para Uhum. muitas de nós, o marido está em casa o dia inteiro. Os É. filhos estão em casa o dia inteiro. Então, antes você só precisava pensar numa comida diferente para fazer à noite para o seu filho. Agora você tem que pensar em Aham. tudo, porque o seu filho está em Tudo, o dia casa o dia inteiro. inteiro, né? Uhum. Então, o ambiente molda. Então, é mais difícil de você, às vezes. Eu não falo que é mais difícil, é mais desafiante para você Uhum. lidar com os gatilhos que esse ambiente ali com as pessoas Uhum. mais no seu entorno vai desencadear. Então, se É ela tá verdade. super focada, mas aí seu marido à noite resolve pedir uma pizza, no meio da semana, quarta-feira, É, é. entendeu? Isso é um gatilho que desencadeia, né? Uhum. Ele é moldado pelo seu ambiente e desencadeia um Sim. comportamento, né? Aí o que que acontece? Nós precisamos aprender a moldar o nosso ambiente. Né? O Uhum. ambiente, a gente acha que a gente controla o ambiente, mas não. O ambiente controla a gente o tempo inteiro, se a gente não está atenta a Exato. isso, né? É. E esse ambiente, é muito legal você notar, Cássia, um exemplo que eu sempre gosto de dar é esse também.
Vamos supor que você tem, acho que quase todo mundo tem, né? Uma amiga fit, uma amiga que é super focada, aquela amiga que só come peitinho de frango grelhado com com saladinha, pouquinho, e é super feliz. E aí ela te chama para almoçar assim num restaurante no meio da semana. Eu duvido que você vai chegar nesse restaurante com ela, que vai lá pedir um grelhado e uma salada, e você vai pedir uma outra coisa muito diferente. Provavelmente que você fala, não, já que eu tô aqui com ela nesse restaurante mais saudávelzinho, eu vou pedir uma comidinha assim também. Olha aí o seu ambiente te moldando. Te influenciando. Exatamente. E da mesma forma, o contrário. Você tá super focadona lá e aí resolve, família, vamos passar o final de semana no sítio da família. Aí vai você, seus irmãos, seus cunhados, todo mundo. E ninguém tá nem aí pra comida. Ou o contrário, né? Tá muito aí pra comida e tá comendo. Você vai ser moldada por esse ambiente. Então, será que dá pra chegar nesse ambiente assim, totalmente sem preocupação? Será que você vai contar com a sua força de vontade? Não. Todo mundo pensa isso, difícil, né, Cássia? Mônica? Eu preciso. Eu vou ter força de vontade. Eu vou para essa situação aí, para esse encontro social lá com a minha família no sítio no final de semana. E não, vocês nem me preocupar, não. É o gatilho que eu chamo do excesso de confiança. Você acha que você não precisa de regras, que você dá conta, que você não precisa de ajuda. E aí, você, quando chega lá, o ambiente vai te, massacrar. Deixa só eu dizer para as pessoas que tem muita gente aqui fazendo perguntas. Depois que a gente terminar o nosso assunto, a gente vai entrar nas perguntas de vocês e Mônica vai responder o que der para responder hoje. Não se preocupem, tá? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente detecta, Mônica, que a gente tem que alguma coisa ou alguma situação ou alguma pessoa, alguma coisa do ambiente é um gatilho? Como é que eu consigo detectar isso? A autopercepção. Você vai ter que começar a ficar atenta. O que acontece, gente? Toda vez que você está indo contra aquilo que você planejou, você está sob poder desses pensamentos, né? A gente pode chamar de pensamentos sabotadores também. Eu uso esse termo porque é o termo do senso comum, mas é verdade, enquanto você não tem muita consciência deles, eles não são sabotadores, eles são aquilo que você aprendeu a pensar a vida inteira. Eles nasceram ali das crenças, das experiências que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, lá na sua infância, da maneira como a sua família se relacionava com comida, das experiências que você teve na escola. Tudo mais vai moldando o seu sistema de crenças, a maneira como você pensa, né? Sim. Então, esses pensamentos, eles estão todos lá dentro da nossa cabeça, a gente está repetindo eles o tempo inteiro, de novo também, sem muita consciência. Sim. Então, vamos lá. Vamos pensar num gatilho. O gatilho, vamos pensar, por exemplo, esse gatilho, né? Você chega em casa e está cansada do trabalho. Então, você está cansada. Então, o gatilho é o cansaço mesmo. Você não quer pensar em nada, você não quer ir para a cozinha fazer nada. O pensamento eu tô cansada demais, eu não quero fazer nada, né? Isso vai me dar trabalho, eu ir para a cozinha agora vai me dar um trabalho. É uma crença, é um pensamento. E a emoção é essa, nem não quero saber de nada, eu quero comer, eu quero comer, ficar bem e descansar, né? Quero me sentir eu tô cansada, bem. Eu quero descansar, exatamente. Então, aí você tá a vida inteira repetindo isso no piloto automático. Sim. E aí, o que muda isso é você começar a ficar atenta todas as vezes que você está indo para um comportamento que você sabe que não é legal. Então, quando vier o primeiro pensamento ali, né? Ai, putz, grila, não, eu tô cansada demais hoje, não quero fazer nada, né? Aí é o que eu falo, que é a pausa que salva, é o quebrar o impulso. Eu sempre gosto de usar a respiração para isso, sabe? Toda vez que você vier esses pensamentos na sua cabeça, para 5 segundos, respira fundo, porque isso literalmente quebra o impulso. E aí dá tempo de você colocar esse lado que é mais emocional, né? Que é uma emoção, não quero fazer isso, não quero pensar em nada, com o seu racional. Aí você vai argumentar, né? Então você vai questionar esse pensamento que você teve.
Quem tá cansado, eu adoro essa frase e ela tem muito impacto e ela tem muita razão de ser. Quem tá cansada precisa descansar. Não precisa comer. Não precisa comer, exatamente. Quem tá cansada, descansa. Entendeu? Então, se você tem esse padrão de à noite, por exemplo, ser um momento difícil do seu dia, e você trabalhou muito o dia todo, o que é que você tem que mudar? Você tem que mudar a sua rotina, no sentido de que a sua noite tem que estar muito bem organizada. Então, não dá para você chegar em casa à noite cansada e ir para a cozinha e preparar do zero uma comida. Não, né? Então, você já tem que ter algumas coisas engatilhadas, já tem que ter um plano B ali. Não é um plano B, é o seu plano A, mas já preparado, né? Porque aí você chega, sei lá, toma seu banho, sua comida tá ali engatilhada, você só vai esquentar e pronto. E aí, então, quando o planejamento faz super exato, parte de toda essa criação desse novo ambiente, né? Exato, mas o planejamento, Cássia, não é uma coisa solta. O planejamento, ele vem da sua realidade. Então é isso que eu tô querendo apontar aqui, ó. Se a sua realidade é essa, trabalho o dia inteiro pra caramba. À noite eu não tenho a menor energia para preparar minha comida do zero. Então, eu preciso transformar a minha noite numa noite muito fácil. Minha refeição da noite tem que ser muito fácil. Ou eu vou preparar antes, ou eu vou, sei lá, ter uma marmitinha que eu encomendo e já tá lá pronta, né? Ou alguém do meu núcleo ali, sei lá, às vezes o marido cozinha bem, aí você combina com ele, marido, o jantar é seu, quando eu chegar em casa eu já quero meu jantar pronto. Coisas desse tipo, baseado na sua realidade. Claro. Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que não trabalha fora e que tem e que tá tranquila ali para parar umas 6 horas da tarde e começar a preparar seu jantar. Não é diferente? Então, o seu planejamento tem que ser relacionado com a sua realidade. Para outras, a refeição da noite não é a mais problemática. Eu tenho cliente que fala assim, Mônica, eu preciso tomar um café da manhã maravilhoso, é a refeição que eu mais gosto. Então, às vezes, eu acabo comendo coisas, né? Porque outro dia mesmo a cliente estava falando, né? O marido dela assa pão de queijo na hora do café da manhã, todo dia. Olha o ambiente dela, né? Olha o gatilho, cheirinho do pão de queijo ali, ó. Então, é o problema dela. À noite, ela tá tranquilaça. Ela chega em casa, come uma carne, uma salada e tá feliz. Não é o problema. Então, cada um precisa olhar para a sua maior dificuldade ali. Qual é o meu maior desafio? Então, eu vou planejar melhor. Porque quando vierem esses pensamentos, você vai passar a questionar. Então, você fala assim, não, peraí, eu tô cansada, então eu vou fazer uma refeição que eu sei que é muito boa para mim, porque eu tenho este propósito. Então, você tem que repetir para você todos os dias. Sim. Essa refeição me aproxima do meu objetivo, é isso que eu quero, eu me sinto bem quando eu como isso, eu vou comer e depois eu vou descansar. Exatamente. Né? Então, a mesma coisa, eu tô com raiva porque eu briguei com meu marido. Eu não tô com fome. Então, você tem que aprender a argumentar com você, que é o que a gente chama assim de neutralizar esses pensamentos que foram desencadeados por um gatilho ali, né? Sim. E esses pensamentos, porque o gatilho muitas vezes já aconteceu. Você não vai conseguir mudar ele. Você entendeu? Então, você vai mudar o que você pensa e a sua emoção envolvida. Então, quando você tá lá falando assim, ai, que saco, ter que fazer comida agora. E aí você tem esse argumento, não, mas peraí, a comida já tá prontinha lá no freezer, é só pegar e botar no micro-ondas. Você vai quebrando essa emoção e falar, ah, eu vou comer e vou descansar. Olha, você normalizou a sua emoção. Né? Exatamente. Eu tô com raiva. Neutralizou aquela ansiedade, né? Que exato. Você tava. Eu tô nervosa com meu marido, briguei com meu marido, briguei com meu filho, meus filhos hoje me azucrinaram o dia inteiro. O que me descansa? O que me relaxa? Não é a comida. A comida, ela tem no primeiro momento, ela tem sim esse poder de trazer um relaxamento, porque ela ativa centros de recompensa e tudo mais, né? Mas minutinhos depois, você já tá se sentindo mal porque você comeu, né? Você já tá se sentindo ali, ai meu Deus, não devia ter comido, podia ter resolvido de outro jeito. Então, é muito, Cássia, de você desenvolver a sua autopercepção. Olhar para você, olhar para suas necessidades, para o que você está precisando, o que está faltando, né? Se tem algo que você precisa melhorar, porque assim, a gente fica muito focado, Cássia, na dieta, o que eu como, o que eu não como, o que eu tiro, o que eu não tiro da minha dieta.
Isso todo mundo pode saber. Você compra um livro, você estuda, você sabe. Você compra Você um sabe, curso, você no estuda, final, você sabe. todo mundo acaba sabendo tudo, né? Na verdade, a gente sabe, só que às vezes eu acho que o que falta muito é método, né? Porque as pessoas sabem a teoria, mas não sabem fazer a prática, porque não tem método, né? Uhum. E também porque o que é que acontece? A comida, Mônica, ela é muito o centro das atenções na vida de todo mundo, né? Desde Sim. pequeno, você aprende a lidar com comida como se ela fosse mais uma pessoa da família, né? Então, a comida está no centro das festas, a comida está no centro até das horas tristes. A comida, inclusive aqui, porque a cultura é diferente, né? Quando uma pessoa morre, né? Eles não fazem, ninguém fica chorando. Aqui no Reino Unido eles vão para um pub e lá tem comida, eles levam comida e tem a bebida do pub e lá eles vão conversar para celebrar a pessoa que faleceu. Uhum. Então tudo, até as horas mais tristes, envolve comida, né? Então fica muito difícil de você saber lidar e desvencilhar-se disso, né? Por isso que eu acho muito importante a função do coach de saúde nessa hora. Porque você sabe usar as ferramentas que a gente não sabe, porque somos Uhum. leigos no assunto, né? É. Então, O... Pode pode falar, falar. Cássia, desculpa. Não, era só É. arrematando isso e dizendo que como a gente precisa ter sempre um suporte profissional correto, sabe? Você lembra quando eu te falei dessa questão uma das coisas que a gente pode chamar de um gatilho, sim, é Uhum, essa ideia de que a gente já sabe tudo, que a gente não precisa de sim. ajuda e que a gente é fraco porque a gente precisa de Uhum, ajuda. Se eu vou para um psicólogo, se eu procuro um coaching, eu sou fraca, eu não estou sendo forte aqui nisso que eu uhum, preciso fazer. Né? E aí vem um pensamento que é esse gatilho aí que eu tô falando, do excesso de confiança. Não, eu sei sim, eu já sei que fazer dieta, eu já sei como é que é, eu já sei fazer, né? E eu não uhum. preciso de ajuda. Então, isso aí pode ser o desencadeador mesmo Pode, de, pode sim. de comportamentos equivocados, de você não saber organizar a sua rotina e tudo mais. E tá tudo bem, Cássia. Olha Uhum, só, eu estudo e aplico coaching clássico, né? Então, a minha uhum, formação em life coaching, depois eu fiz aquele Primal Health Coach do Mark uhum, Sisson, e uhum, depois eu fiz a minha formação em coaching cognitivo comportamental. Mas o coaching, ele é uma coisa só. Essa uhum, mistureba que algumas pessoas fazem com coaching quântico, coaching com uhum. PNL, É porque coaching agora é tem todo coaching. tipo. É, coaching é coaching, tá? E é uma metodologia que incita a ação. E é baseado Uhum, no que o cliente deseja. Então, não sou eu que vou falar para ele que ele tem que emagrecer claro. 10 quilos, nem que tipo de dieta que ele vai fazer. É lógico que as pessoas que Uhum, me procuram, elas já sabem que eu faço low carb, que eu estudo low carb, que eu defendo a low carb. claro. Então, muitas delas já chegam porque a Nutri Low Carb que me recomendou, o médico que já prescreve low carb que me Uhum, recomendou, ela já quer fazer low carb. Mas a gente sim. não fala de dieta, né? É lógico que com o meu conhecimento eu auxilio a pessoa no Uhum, planejamento e na organização dela ali, dou uma dica, dou outra, mas ela é que o planejamento dela é baseado na prescrição do nutricionista dela. Eu hoje não uhum, trabalho sem um nutricionista junto. Não uhum. atendo. Posso até Legal. começar um processo sem nutricionista, mas durante ali a tratativa do processo, eu já falo, olha, podemos começar, você não tem Nutri, podemos começar, mas uma das coisas que você tem que se comprometer comigo é que você vai se consultar com um nutricionista. Uhum. Aí a pessoa já vai ali, já agenda, já começa ali Já junto, ou procura. às vezes ele Uhum, já vem, né? Mas o que eu quero te falar, Cássia, é que é uma metodologia voltada para te fazer agir. E a gente vai justamente identificar esses pontos que estão te impedindo, né? uhum, Mas não é terapia, nós não vamos falar das questões emocionais, né? uhum, Então, assim, é lógico que a emoção entra na conversa. Então, você vai falar assim, ai, Mônica, toda vez que eu tô muito ansiosa, eu acabo comendo. Aí, as pessoas se rotulam muito, né, uhum, Cássia? Então, sim. assim,
às vezes eu fico até com medo. Eu falo, gente, será que essa pessoa tem um transtorno de ansiedade mesmo? Porque aí não é mais comigo que ela tem que trabalhar, é com um psicólogo, um psiquiatra. Ou tem, eu já faço logo um questionário antes para tentar entender. Ou tem compulsão. Muita gente fala assim comigo, né, Mônica? Eu tenho compulsão. E quando eu vou conversando com a pessoa, não tem compulsão, não. Não, Ela só tem exato. falta de compromisso com ela mesma. Compulsão Existe é uma uma coisa. confusão com compulsão, né? As É, pessoas, todo mundo que eu converso também diz, eu sou compulsiva. Não, não é. Compulsivo exato. come comida do lixo. Você come comida do É, lixo? Não, então você é. não é. É. Então, assim, o coaching ele vai ajudar nisso, a você identificar os seus pontos de dificuldade, né? Aham. E hoje mesmo eu estava conversando, comecei um processo novo hoje. E eu falei para minha cliente, né? Porque é uma pessoa altamente realizadora, super bem Aham. sucedida em tudo que ela faz. E sempre tem essa questão, sabe? Por que que eu consigo fazer tudo que eu consigo, que eu tenho sucesso em outras áreas da minha vida e não consigo cuidar Não. da minha alimentação, né? Então, assim, eu falo para ela, olha, deixa eu te falar, o coaching é super forte fora do Brasil, nos Estados Aham. Unidos, na Europa. Os grandes CEOs do mundo inteiro Nossa, têm um coach super. lá do lado dele. Você Sim. acha que essas pessoas que estão lá na presidência das maiores empresas do mundo são pessoas fracas? Não, Uhum. elas querem melhorar, elas Elas querem ir querem ficar além. melhor. Exatamente. Exatamente. Então, o coaching é uma metodologia para te ajudar a desenvolver o seu maior potencial. E você não Uhum. vai conseguir desenvolver o seu maior potencial se você não estiver enxergando os pontos cegos ali do seu comportamento. E é isso que o coaching vai te ajudar, né? É porque, A na verdade, o identificar esses coach, pontos. você, como coach, você mais questiona do que responde, né? Você faz as perguntas e quem vem com a resposta é o seu cliente. Ele que tem que descobrir, né? Eu sempre gosto de falar assim, o coaching é um perguntador. A gente faz pergunta o Uhum. tempo inteiro. E aí, É as minhas verdade. clientes mesmo sabem, elas falam, ai, Mônica, ela vem eu sei com essas perguntas. Eu Então, quero a solução, Mônica. é quando a pessoa para e fica assim, sabe quando você faz uma pergunta que a pessoa para e fica assim, aí eu sei Aham. que eu peguei no ponto. Aí eu falei, epa, Exato. essa foi boa. Porque aí É ela fala, verdade. não. Nessa hora aí que a pessoa vai pensar assim, gente, como eu nunca pensei nisso antes, como eu nunca fiz essa conexão antes, né? Então a gente Exato. ajuda nisso, né? O coaching ele vai Uhum. te auxiliar nesse processo justamente de identificar esses gatilhos, de melhorar o Uhum. seu ambiente, de saber agir, porque uma coisa que tem muito importante, Cássia, da gente falar em relação ao ambiente, é que eu falei aqui do ambiente, que tudo, Aham. as situações, pessoas, tudo isso aí está determinando o seu ambiente, e que então você pode falar assim, não, Mônica, mas então eu não vou conseguir mudar isso. Não, a gente sempre Claro que tem vai. uma escolha, a gente Uhum. sempre tem uma opção. É porque muitas vezes a gente não tem nem clareza do que a gente quer. No Aham. processo de emagrecimento tem muito isso. Eu quero emagrecer porque o meu médico falou que eu tenho que emagrecer, né? Ou quero Uhum. emagrecer porque meu marido está me cobrando porque eu estou muito acima do peso. Mas a pessoa ainda não está pronta Não para está viver aquilo ali. preparada. Uhum. Ou porque a gente é bombardeado, né, pela mídia, por imagens de corpos perfeitos o tempo inteiro, e a É. gente acha que aquilo ali é um modelo de perfeição, né? E é isso que Uhum. um corpo de uma mulher tem que ser desse jeito aqui, né? Então, muitas vezes a gente está pautado nessas influências externas e aí a gente não Uhum. consegue, de verdade a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? Então assim, eu falo muito isso, Cássia, assim, eu saí da doença, eu saí da obesidade, eu tenho saúde, eu tenho energia de disposição, mas eu, Mônica, tô assim, satisfeita nesse ponto. Eu Aham. quero, por exemplo, o meu objetivo com a atividade física é sim ganhar não, né? Manter a massa magra. Manter. É o que eu É. quero. Eu não quero Uhum. ficar com um corpo mega sarado, mega isso. Mas tá tudo Uhum. bem quem quer. Mas essa pessoa que quer isso, olha a clareza aí. A pessoa que quer isso, que quer um, um corpo muito torneado, a musculatura Aham. aparecendo e tudo mais, né, quer ficar com um percentual de gordura muito baixo e tudo mais, ela Uhum. tem que, se ela tem clareza disso, ela tem que ter clareza do caminho que ela vai precisar percorrer e sim do empenho, ela vai ter que se empenhar muito mais.
Você tá afim de pagar esse preço? Né? Então, algumas pessoas vão falar assim, é isso mesmo que eu quero. E vai lá, feliz da vida, fazer tudo que ela precisa. E ficar super contente. Outras vão chegar e falar assim, não, tô bem aqui. Tô bem aonde eu cheguei. Né? E tá tudo bem. Então, assim, isso é clareza. A gente sonha com números ideais, né? Aí eu tenho que pesar X, tenho que vestir calça 38. Calma, né? Que será que é isso mesmo que você precisa? Será que se você... Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Eu quero pesar, sei lá, 58. Beleza, é só a meta. Mas durante o processo elas vão descobrindo, elas estão chegando ali perto de 60, 61. Não, Mônica, eu já estou super satisfeita. Aquele 58 lá era coisa da minha cabeça, não preciso mais disso, né? Então, assim, é essa clareza que o coaching vai te dando, né? É o primeiro ponto, né? Quando a gente começa o processo, a gente começa justamente clareando esses pontos para a pessoa ficar ciente daquilo que ela precisa fazer, né? Planejar corretamente o que ela precisa fazer de acordo com aquilo que ela quer. Então, nessa questão ambiental, é justamente ajudar a pessoa a se tornar ativa, a antecipar seus desafios, né? Então, dando o exemplo lá da família que vai passar o final de semana no sítio. Beleza, não é que você não vai para lá, mas você vai com as suas armas, né? Exatamente. Então, você vai preparar, vai levar as coisas que sabe que estão dentro do seu planejamento. Eu gosto muito dessa ideia, assim, antecipa na sua cabeça mesmo, sabe? O pessoal tá lá, sei lá, comendo uma macarronada no sábado à noite. O que eu vou estar comendo? Eu vou estar comendo aquele prato super gostoso que eu vou fazer. Se imagina nessa situação. Vai lá e faz, feliz da vida. Você tem que então, criar suas opções para você não cair, mesmo sem vontade, mas às vezes a gente cai de novo, né, na comilança porque não se preparou, né? Exato. Não preparou o seu próprio ambiente. Em relação aos gatilhos, Cássia, é você aumentar o seu nível, né, e ir trabalhando a sua autopercepção, o autoconhecimento. Coaching não é para você ter autoconhecimento, sabe? O propósito inicial do coaching não é desenvolver o seu autoconhecimento. Mas acaba que você vai se conhecendo mais, você vai entendendo mais sobre você. E isso aí é que te permite agir. Então, você sabe que você, sei lá, esse tipo de situação, final de semana no sítio, tiro de letra. Isso não é o meu problema. Mas se acontecer uma outra coisa, um outro tipo de gatilho, isso aqui me tira do sério. Então, eu vou me preparar para esse tipo de situação. E é um treinamento mesmo, Cássia. Não é só porque você me ouviu falando isso aqui, a sua audiência está me ouvindo agora. Não é só porque você ouviu falar e falou, não faz sentido isso que a Mônica falou. Não adianta nada. Você precisa da ação, da atitude. Então, uma coisa super legal é você escolher, assim, você está me ouvindo agora, você provavelmente identificou os seus principais gatilhos aí. Pessoas, situações. Então, traça um plano. Não, então eu vou trabalhar isso. A próxima vez que eu estiver nessa situação, eu vou antecipar, eu vou fazer... Então, assim, pratica, tem que praticar. É um treinamento. Tudo é treinável, né, Mônica? Tudo é treinável. Todas essas modificações de comportamento, elas são baseadas em repetição. Né? O nosso cérebro ele tem total condição de aprender esses novos caminhos, esses novos circuitos, mas se a gente não repetir, ele não aprende. Então não adianta a gente ficar achando lindo no plano do pensamento, não faz muito sentido, e na hora da prática não fazer nada, entregar, falar, não quero saber disso não. É aí que vem a disciplina, a decisão acertada, o desejo de mudar, de fazer diferente, o peso disso na sua vida, o significado disso na sua vida. A vontade tem que ser maior a vontade de mudar e de melhorar tem que ser maior do que a vontade de beliscar, de comer alguma coisa. Porque às vezes, Mônica, já aconteceu comigo de eu estar comendo e de repente eu parar para pensar, por que eu estou comendo? Sabe? Porque é uma coisa tão automática que a gente faz, né? E aí você nem sabe, nem nota. Quando você vê, você já comeu até, sabe tudo. Cássia, tem gatilho aí. Entendeu? Tem, claro. Eu vou te dar um exemplo meu. Se eu tiver, eu tô fazendo faculdade de nutrição, né? Então você sabe o tanto de abobrinha aqui ou outros também, né? Então, às vezes, eu tenho que estudar coisas que, nossa, estão totalmente contra aquilo que a gente sabe.
Aí você fica lá fazendo aquele negócio, eu vou falar, né, o que acontece comigo. Tô aqui estudando no computador, estudando, aquela aula chata, eu quero fugir. O gatilho é, aula chata, tô entediada, que saco, eu não queria estar fazendo isso. Aí, a minha desculpa, eu vou lá na cozinha, eu vou fazer, eu vou comer, nem com fome não tô. É a minha desculpa para parar de fazer o que eu tô fazendo, que tá chato. Aí eu vou lá e dou uma beliscada na cozinha. E na minha cabeça, o que eu traço, assim, eu traço uma ideia de fome. Eu traço, eu vou fazer um lanche. Não tô precisando fazer lanche nenhum agora. Aí é que entra, é falar, Mônica, você tá entediado, isso aqui tá um saco. Então eu posso parar aqui 10 minutos, aí eu vou no Instagram, vejo alguma coisa, nananã, e volto. Aí é legal aquela técnica, a técnica do Pomodoro, né? Você já ouviu falar? Pomodoro Technique? É uma técnica de gestão pode ser de gestão de tempo, pode chamar assim. É uma técnica mesmo. Tem um timerzinho que é um tomate, por isso que chama Pomodoro Technique, que é um tomatinho, que é como se fosse um timer. Eu tenho esse timer que é um tomatinho, eu tenho. Então, você calcula suas pausas em intervalos regulares, né? Então, por exemplo, você estuda 20 minutos, ou trabalha, ou faz qualquer função 20 minutos, põe lá no seu... Ele pode ser o seu celular mesmo e tudo mais. Põe lá 20 minutinhos, aí você fica concentrado aqui fazendo. Tocou o alarme, pronto, eu tenho 10 minutos de descanso. Aí eu vou na internet, sapeio, vejo alguma coisa, volto, dou um telefonema, pronto, voltei, mais 20 minutos. Isso te ajuda a ficar concentrada, ao invés de você falar assim, não, eu vou estudar a tarde inteira, ou vou trabalhar a tarde inteira. E se o trabalho é muito intelectual, a gente não consegue manter a concentração. Exatamente, né? geralmente então, não funciona. Se você faz essas pausas, e realmente nesses 10 minutinhos de descanso, você descansa mesmo, você tende a não ficar tão cansada e entediada, né? Então, tudo é a questão de você olhar para o que está acontecendo com você naquele momento ali e identificar, por exemplo, gatilho do trabalho, todo mundo sai no mesmo horário do cafezinho para ir lá na lanchonete fazer um lanche. É um gatilho, todo mundo parou, né? Eu vou também, mas eu posso fazer uma escolha melhor naquele momento. Eu posso levar o meu lanche, sentar lá com a galera, pedir um café e eu como o meu lanche, eles comem o deles. Mas é isso que eu falo. Você tem que perceber isso. Você tem que estar atenta a esses gatilhos. E isso é um desenvolvimento. Você vai cada vez descobrindo mais sobre você. Não tem uma lista assim. Vamos lá, vamos listar aqui os gatilhos, né? E cada um tem o seu. Para mim pode ser, sei lá, uma foto de uma pessoa que eu gosto muito que já faleceu. Quando eu vejo, me bate uma tristeza, uma vontade de estar com aquela pessoa e eu fico triste, eu vou comer, né? Então, assim, cada um precisa olhar para o que está desencadeando, descobrir a origem daquilo ali. E você só vai conseguir fazer isso se você começar a prestar atenção em você. Existe também aquela técnica do comer consciente, né, do mindfulness eating, que eu aprendi muito esse ano por causa, né, com a pandemia a gente fica mais em casa e o medo de engordar e aí vamos comer prestando atenção, né? E aí você vê o quanto que você comia antes no automático, né, Mônica? Como, assim, tinha época que eu nem sentava, assim, eu comia, sabe, trabalhando e em pé, sabe? Isso é fantástico, Cássia. Isso é uma regra, coloca uma regra. Vocês que estão ouvindo a gente aqui agora, só como sentada. E não é sentada em qualquer lugar, não. Não é sentada jogada no sofá vendo televisão, não. É sentada à mesa. Exatamente. Faz seu pratinho. Olha, outro dia eu postei uma foto de um pedaço de queijo desse tamanho assim, ó, no pratinho. E é assim que tem que ser. Se você decidiu parar e comer um queijinho, você não vai passar na cozinha, pegar um naco e comer de qualquer jeito. Pega seu queijinho, põe no pratinho, senta, faz saboreia. Todo o ritual, né? Claro. Exato. Saboreia, curte aquilo, porque você vai ver que às vezes aquele pedacinho muito bem aproveitado, saboreando, curtindo, sentindo o gosto, pronto, fiquei só naquele pedacinho. Quando a gente está no comer do belisquete, do comer automático, passa na cozinha. Eu sou mineira, né? O queijo fica em cima da bancada da cozinha. Eu imagino então, como é para os mineiros, né? Pega um queijo, pega um queijo. Ou, não. Então, assim, se você determina essa regra, tá, não vou desprezar o meu queijinho toda tarde, mas vai ser
neste modelo, prestando atenção no Aham, que eu estou fazendo. Quando você faz isso, exato. Cássia, você começa a prestar mais atenção na quantidade. Você vai dando Uhum, tempo para a saciedade vir e você exato. até parar de comer em determinado momento. Pessoas que têm hábito de repetir comida. Uhum. Às vezes é totalmente desnecessário esse repetir. Aliás, na É maioria porque é das vezes automático, né? entendeu? É, Então, é. assim, qual que é a quantidade que é a quantidade que me sacia? Será que eu vou precisar Uhum, pesar comida pro resto da vida? Contar uhum. caloria, contar carboidrato, contar gordura? Não, gente, nós estamos saindo da neura de contar caloria para a neura de contar É carboidrato, verdade, né? exatamente. Então, É. assim, o que a gente precisa desenvolver é uma relação mais natural com a comida, que num primeiro momento, talvez você precise mesmo aprender qual que é a quantidade de carne que a minha Nutri falou para Sim. comer. Ah, ela falou que eu tenho Uhum, que comer X gramas de carne no almoço. Mas eu não sei uhum. quanto que é isso. Então, eu vou pesar para eu entender. Claro. Meu olho vai treinar. Você já vai saber, Uhum. isso aqui é 100 gramas. Com o tempo, você não vai precisar pesar mais, você É já claro. sabe, né? Então, é Uhum, lógico que isso também depende de quem está te acompanhando, né, da uhum. metodologia de quem está te acompanhando, né, do Claro. Nutri que está te acompanhando e tudo mais. Mas é você confiar muito no processo também, confiar nos profissionais que você escolhe para te acompanhar, ter certeza do Uhum. caminho que você escolheu, sabe? A Exato. gente Isso é o não pode principal, né, escolher. Mônica? A gente não deve ir na onda, né, de porque todo mundo tá fazendo low carb, então eu vou fazer low carb também. Low carb é para mim. Uhum. Não sei. Isso é outra coisa, gente. Não, a low carb não é a única dieta que existe. Tem milhões de pessoas que Exato. emagreceram com outros tipos de estratégia Como e também tem também gente que não emagrece com low carb, viu? Eu porque conheço. também não sabe fazer, né, Cássia? Assim, E às vezes até ou, faz ou direito, mas não emagrece porque não é toda dieta que é para todo mundo, né? Talvez para essa exatamente. pessoa sirva outro tipo de dieta, né? É. Eu tive Mas uma amiga olha, aqui em casa, olha, ela passou 6 meses aqui em casa por causa da pandemia, ela ficou presa aqui, coitada. Porque veio do Brasil, veio buscar o carro que tinha deixado aqui na Escócia, e aí ia voltar para a Inglaterra, mas não conseguiu porque teve lockdown e ela teve que ficar. E ela passou 6 meses aqui. Então, ela passou 6 meses comigo e eu ensinando a ela a comer low carb, certo? hum, E ela já era uma pessoa que comia correto. Ela gostava muito de salada e carne, salada e frango, sempre uma proteína e salada. E eu ensinei ela outras coisas para ela aprender a diversificar. Ela não emagreceu quase nada. nossa. Então, aí eu conversando com outras pessoas que trabalham com low carb, médicos me disseram, olha, tem gente que não é, porque não é para ela essa dieta, tá? De alguma maneira ela não está servindo. Então ela tem que ver o que é que funciona para ela, né? Isso é brilhante. E assim, a gente tem que parar de se comparar com os outros também, né, Cássia? Assim, Sim. porque fulano emagreceu 10 quilos em um mês e eu não emagreci no mesmo ritmo que ela. Essas coisas vão É tão frustrando difícil, a né, gente. Mônica? É tão É, difícil você não se é muito comparar, né? difícil. Mas é o que eu falo, Cássia. Quando você entende o quão é ruim isso, você vai criando esses recursos, né? É, Uhum. é, vo- eu acho que a gente tem que. Não é que a gente tem que viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, não. Mas a gente tem que ir selecionando também quem a gente vai Uhum. ouvir, quem a gente vai, né? Não é que você está Claro. negando, eu não consigo fazer igual essa fulana aqui, então eu vou me desligar dela, vou parar de seguir. Uhum. Não, é porque você está precisando encontrar o seu caminho. Então, assim, é o que eu falei há pouco. Encontre os profissionais para te orientar, aquilo que faz Uhum. sentido para você, né? Não adianta você seguir 70 mil pessoas que falam sobre o mesmo assunto, porque cada uma dessas pessoas vai ter uma abordagem diferente. Então, Claro. eu posso falar aqui uma coisa para você que é diferente do que outra pessoa fala. E quem está Uhum. ouvindo, muitas vezes não tem o discernimento, não tem ainda nem o conhecimento para saber diferenciar e fica perdida. Meu Deus, o que Exato. que eu faço? Eu tô vendo agora uma onda de pessoas falando, né? Pode comer banana assim na low carb. Não teve umas semanas aí para trás que Teve. a banana eclodiu? Teve. Banana na low carb. Foi. Gente, claro, banana.
banana é comida de verdade, banana é uma fruta. Uhum. Vai caber na dieta de todo mundo? Não sei, né? Então, assim, Geralmente não, porque as pessoas são diferentes, né? Uma banana para exatamente. você pode não fazer nenhum, Ah, não não, ter mas nenhum fulano problema. falou que eu posso comer banana. O fulano falou que eu não posso. O que que eu vou fazer? O que que você vai É. fazer? Né? Então, assim, é por isso que eu falo, não adianta ficar também seguindo 278 mil pessoas. Escolhe aquelas que você É. confia mais, que tem um discurso que você entende com mais facilidade e que faz sentido Uhum. para você e vai, né? Porque quando E a gente coloque em entra aí, prática o que a pessoa está falando, né, Mônica? Porque senão não por adianta nada. Também favor, só seguir não vai resolver. Tem não, que de jeito trabalhar. nenhum. Exatamente. Vamos responder perguntinha, Cássia? Bora. Então, Eu tenho uma pergunta aqui que diz: olhar nossas emoções, como trabalhar essas emoções para não cair nas tentações. Mas você já falou sobre isso. é. Deixa eu ver. Essa questão da emoção, Cássia, é muito importante a gente falar isso. Hum. É o que eu falei, na maioria das vezes a gente consegue lidar com isso, sabe? A gente consegue Uhum. ter essas conversas, é treino mesmo. Claro. Na minha vida, eu fiz terapia 2 anos tentando resolver essas questões de peso, não adiantou muita coisa, não. Não estou Uhum. botando culpa na terapia. Pode ter não ter sido a linha adequada para eu seguir, o profissional adequado. Não estou dizendo que a terapia não funciona. Mas às Uhum. vezes é você mesmo com você mesmo ali, entendeu? Claro. E as pessoas que não dão conta de lidar com essas questões emocionais, que sente um peso emocional maior aí, precisa de ajuda, precisa de procurar psicólogo. E vamos Uhum. lá, vamos trabalhar isso aí, né? É Mas verdade. na maioria das vezes a gente consegue identificar o que a gente está sentindo. Quando a gente começa a olhar mais pra gente, a gente começa a identificar isso, né? Eu Uhum. tô triste por causa dessa situação. Aí vem todo um questionamento: eu dou conta de resolver essa situação sozinha? Eu não dou, Uhum. né? Eu tô trabalhando com uma pessoa que tem questões sérias em relação ao pai e a Uhum. forma como o pai a tratava por ela ser acima do peso. Sim, O coaching não vai ajudar essa pessoa nunca a resolver isso. Então, ela sim, tem que trabalhar isso na terapia, né? claro. E é isso. Não tem muita saída, não. É verdade. A Edênia, ela está falando que as pessoas pensam que emagrecimento é simplesmente comer menos, mas não de maneira alguma, né? Eu estava imensa, vivia engordando, emagrecendo e engordava novamente, até que comecei a prestar mais atenção em mim. E aí tudo mudou, tá vendo? A pessoa que presta atenção no que está fazendo, ela com certeza vai aprender e vai entender o que é que leva ela a esse tipo de gatilho, né? É. Tem uma coisa, Cássia, que é assim, tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que se chama O Uhum, Poder do Agora. sei E qual é. esse livro, ele fala da importância da gente trazer a nossa mente para o presente, para o momento Exato. presente. O passado já passou. Então, assim, Uhum, os erros não, tá? As tentativas fracassadas lá de emagrecimento, o que você fez e deu errado. Às vezes que você emagreceu e engordou tudo de novo, acabou, já passou. Você não tem uhum, poder de ação sobre aquilo, já é passou. verdade, O é futuro verdade. também, a gente não tem como. O que a gente faz é trabalhar no agora para ter um futuro que a gente imagina diferente. Mas a gente também não Uhum, pode fazer esse futuro agora. A gente tem, então, sim. tudo que existe é o agora, é o momento presente. Quando você entende isso, você traz a mente para você, para o que você está Da fazendo agora, situação né? Para a agora. situação. E aí Uhum, você vai tendo mais condição de agir. Não adianta você uhum, tentar fazer uma dieta X, Y, Z se você não está prestando atenção na sua fome, na sua sociedade, se você não sabe o que está acontecendo no seu corpo metabolicamente, quer dizer, você está às cegas, né? sim. Você tem um É, tempão que você não consulta um médico, que você não faz exames. é. Mas não, mas eu quero uma dieta. Mas Não, você não mas sabe nem se é. você está com Você alguma precisa alteração primeiro, metabólica. Então, exatamente, é você um precisa fazer uma conjunto. pesquisa, né? Uma pesquisa Exato. do seu corpo, o que é que está acontecendo com o seu organismo, para que você É possa, então, tomar uma atitude, né? isso. E Isso aí resolver. que é a Edvânia, né? Edênia, esqueci, que Edênia. ela falou, é muito Uhum. interessante, assim, tem uma cliente minha que ela, na última sessão, ela falou assim, eu nunca esqueci uma das primeiras frases que você me falou, e ela só falou pra mim na última sessão, tá?
E para mim foi a coisa mais importante que você me falou. Aí eu falei, o que Olha. foi, né? Eu fiquei doida pra saber o que é. Hum. Aí ela, preste atenção. Aí ela falou bem desse Mas jeitinho assim, preste atenção. E eu devo mas é ter falado assim verdade. mesmo, porque eu falo assim, Uhum. presta atenção em você. Fica É. atenta. Tô com fome, não tô com fome. Tô com fome, tô com vontade de comer por causa disso, disso, mas espera, a comida não vai resolver. E muitas Uhum. vezes vai dar certo, sabe? Você vai falar, não, comida não vai resolver isso. Aí você distrai a sua mente, vai fazer uma outra Exato. coisa e deu certo. Aí você fala, "Ah, dá certo esse negócio? Nossa, eu nem comi. Tava doida pra Você comer tem que aquele aprender a negócio." negociar com você mesmo, né, Exato. Mônica? Outras vezes não vai dar certo, Cássia. Você vai falar, vai Uhum. falar, ai, mas não, comida não vai resolver, não, mas eu quero muito comer. Nessas horas, eu Uhum. falo, ó, vai lá e come. É preferível Uhum. você ir lá e comer com consciência, aí entra o comer consciente que Sim. você É. falou. É. Aí você vai comer aquilo que você queria, que não está dentro do planejado, mas com calma, com atenção, saboreando, curtindo, sem culpa. E aí você vai ver que muitas vezes você consegue comer muito menos do que você comeria daquilo Exato. antes. Se você tivesse, ai, não posso comer esse bolo de chocolate. Aí você come rápido ali para tentar esconder do mundo que você está comendo, É. né? É Ai, meu verdade. Deus, eu não devia estar fazendo isso. É. Você não sentiu gosto, você não curtiu, você estava com culpa, né? Daí quando você fala, não, peraí, eu vou comer o bolo. E você pega um pedaço de bolo, põe no seu pratinho, senta e Senta. come, saboreia, curte, sem culpa. Degusta, né? Que as É. pessoas nem sentem o gosto da comida de tão E ansiosas aí, que são. e daí depois acabou, ó, comi. O mundo não Pronto. vai acabar porque você Exato. comeu um bolo de chocolate, não vai acabar. E aí entra a questão que eu falo sempre. Vida que segue. Não vai Exatamente. ficar lá amargurando e falar. Aí eu sempre falo que é a Jaque, né? É, já que Já que eu comi o bolo de chocolate, então eu vou comer tudo que eu quiser o resto do dia, amanhã eu volto. eu Ó, já fiz muito pensamento isso, viu? sabotador, Eu já fiz muito você, isso. você e a torcida do Flamengo, né, É, Cássia? Todo já fiz mundo faz muito. isso. É, Então, assim, ó, comi, ok. A minha próxima refeição eu sigo dentro do planejado. Olha a liberdade que você ganha. Ao invés de é, você ficar refém. Ai, eu comi. Ai, que saco. Então também, ó, já furei a dieta, vou comer é, tudo que eu quiser. Segunda-feira eu volto. é, Aí são 2 exatamente. dias, né? Se isso aconteceu lá no sábado, na sexta-feira à noite. São dois Ah, dias que você vai entrar é, num ciclo de é. Jaque, né? Com a E Jaque lá do seu aí lado. você tem 2 dias para pensar assim. Eu tenho 2 dias para me despedir, porque segunda-feira começa. Então, olha, você come o mundo nesses 2 dias. Já aconteceu comigo também. Exatamente. E aí? A gente vai vivendo É, nesse ciclo, porque aí a gente vai para a dieta segunda-feira, começa tudo bem, começa tudo lindo. Quando é sexta-feira, você está entrando nisso aí de novo. de Então, novo. ambiente, gatilho, final de semana, sexta-feira, isso é gatilho. É Então, verdade. epa, peraí, final de semana tá chegando. Vou me preparar, vou Exato. organizar meu final de semana. Vou pegar as receitinhas da Cássia para ver qual receitinha que eu vou fazer na É, sexta-feira à noite, né? E exatamente. fica dentro do planejado, fica dentro do que você planejou, sem colocar tudo a perder. Mas se a Uhum. gente fica só repetindo esses ciclos aí, Cássia, tem uma outra coisa que é importante também, que a gente também, muitas vezes, vai precisar da terapia para descobrir. Por que Hum, que mesmo sabendo disso eu continuo repetindo esses ciclos, né? essa é uma boa Aí, pergunta. às vezes, a gente precisa ir mais É. a fundo também, Uhum. né? Não é só... A gente não pode ficar na superficialidade. É, Isso é um outro ponto também. Não vamos ficar no raso. Vamos é. olhar para dentro com força, né? Vamos olhar De para com dentro com força, força, é que aí verdade. a gente vai, é A gente muito bom, descobre, né, Mônica? Se você procurar, você acha as acha, causas de tudo que você sente, né? Isso é acha, importante. né? Não ter medo, né, de olhar para suas emoções, da mesma forma com que a gente precisa aprender a sentir dor. A gente Uhum. tem medo de sentir dor, né? É.
não quer dizer que a gente tem que querer sentir dor, não é isso. Mas a gente tem que aceitar a dor, né? Quando eu tô magoada, quando eu tô triste, quando eu tô preocupada, quando eu tô... A gente tá no meio dessa pandemia louca que tá afetando, né, todo mundo. Muito. Tudo isso traz dores aqui, que eu não posso negar a dor, esconder ela. Eu preciso sentir. O sentir não significa que você vai afundar na dor, não. Claro. Muitas pessoas sentem isso, né, Cássia? Se eu der ouvido para essa dor, eu vou deprimir, eu vou me arruinar. Às vezes é o contrário. É você olhar para isso é que vai fazer você se libertar. É porque você vai lidar, né? Você vai lidar com a dor aprender e você vai a lidar. resolver. Exatamente. Se você fica com medo de enfrentá-la, ela vai ficar guardada ali em algum lugar da sua mente, né? E não vai se resolver, um monte de gatilhos para você comer. Exatamente. Olha, a Ana Lu tá falando que tem sempre as mini pizzas e quiches low carb para os fins de semana. Tudo planejado. É isso mesmo. É isso aí. Poxa, perfeito, Mônica. Que aula. Adorei demais. A gente já passou 10 minutos da 1 hora. Eu ficaria Daqui a pouco conversando aqui o Instagram com você expulsa a gente. até meia-noite, mas aqui já são 10 e tantas da noite. E eu sei que você também está aí num horário de jantar e tudo com a sua família. Eu quero agradecer muito a você. Foi ótimo, você deu uma explicação fantástica sobre gatilhos emocionais, sobre como a gente pode utilizar ferramentas para resolver isso, né? E, olha, uma prima minha entrou agora e está perguntando, Mônica, você é prima da Adriana? Não tem nenhuma prima chamada Adriana. Você deve ser muito parecida com essa Adriana. Né? Mas não. Então, não eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que travam todo dia uma luta com a balança, para as que travam todo dia aquela luta que começa bem de manhã e de noite vai tudo por água abaixo. O que é que você diz para uma pessoa dessa, Mônica? Essas pessoas, elas estão desistindo, né? Então, eu sempre falo assim, olha, não desista. Não existe perfeição. Você não vai acertar o tempo inteiro. Nada é 100%. Não se exija. Não exija esse 100% de você. Não exija a perfeição. E procure melhorar todos os dias ao invés de desistir. Então, cada vez que você fala, não dou conta, vou largar isso tudo pro lado, você está desistindo. E cada vez que você tem uma saída do planejado, come alguma coisa fora do planejado, mas fala, pera, o que eu vou fazer melhor amanhã? Como que eu posso, nessa mesma situação que se eu viver isso de novo, o que eu vou fazer de melhor da próxima vez? Exato. Você está dizendo para você que você não desistiu, que você está em busca de encontrar seu caminho. Então, não desiste. É isso que eu falaria, né? Vai em frente, não desista de você, não desista da sua saúde, não desista de ter o corpo que você acha que você merece, de querer se olhar no espelho e se ficar confortável naquele corpo, ter energia, disposição. É isso. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Convite. E a gente vai ter outras lives, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Vamos, pode me chamar que a gente conversa muito, tá bom, Cássia? Um beijo grande. Um beijo, obrigada, gente. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.